Bom dia, está aberta a sessão de prova de conceito do pregão 31/2021 da Prefeitura Municipal de Bombinhas e Sistema de Gestão. Informo que a sessão está sendo gravada e transmitida ao vivo no canal oficial da Prefeitura no YouTube. Vou pedir para que mantenha o uso da máscara, tapando nariz e boca durante todo o certame. Será apresentado hoje o módulo 5.23, módulo de nota fiscal eletrônica de serviços. Iremos iniciar fazendo a higienização das mãos com álcool em gel e medição de temperatura. Após esse procedimento, a gente dá início à apresentação. Eu não posso te passar. Quer usar o outro livro ou pode ser assim? Tudo em ordem. Pode começar. O primeiro item é possuir o aplicativo ser instalado em smartphone ou tablet para a emissão de notas fiscais compatível pelo menos com os sistemas operacionais iOS e Android. Aí esse é o aplicativo de emissão de notas. E eu tenho ele instalado no meu celular, porque é um Android. Então eu vou demonstrar ele para vocês aqui. Ela está iniciando apresentando o módulo 5.23, tá, Jefferson? Que é o módulo de nota fiscal eletrônica, está no item 1 ali, que trata do aplicativo instalado no smartphone. Aqui ele pede a emissão de nota e aí tem as 4 opções, que é o segundo. Vocês querem olhar? Vocês que são fazem uso do aplicativo? Ele tendo o usuário no sistema, é o mesmo aplicativo que ele vai usar aqui para emitir a nota, consultar e cancelar as notas. Aí o segundo item, ele diz que deverá ser possível enviar qualquer nota emitida por e-mail. Então aqui na consulta de notas ele vai abrir a opção de envio por e-mail. Já ali na própria emissão também já vai, né? Já vai também, automático, né? Se tiver o e-mail configuradinho ali, ele já vai Esse virar. aplicativo é compatível com o iOS também. Também, Tá abrindo, o teu é Android? O meu é Android. Eu sei que aqui não fala, mas a título de conhecimento, para abertura desse aplicativo é só com senha, não tem reconhecimento digital? Não, só com senha, porque é a mesma senha que eles usam no sistema para né? emissão normal daí, né? Pelo site. E como ele é web, ele vai depender bastante da internet. Isso que eu ia perguntar, ele precisa da internet. Precisa, senão ele não... Eu acho que ela tá pegando...
Aí eu vou consultar uma nota aqui pra gente dar uma olhadinha. Aí aqui ele aparece as últimas 5 notas emitidas, né? Aí os dos últimos 15 dias também. E aqui tem a opção de enviar por e-mail e fazer o download da nota. Aí aqui no terceiro item ele pede pelo aplicativo que o contribuinte consiga fazer o cancelamento dessa nota pelo aplicativo também. Aí aqui se a gente der um voltar e clicar na nota, ele vai abrir a opção de cancelamento dela. Cancelar nota fiscal. Ele tem um período que ele pode cancelar, por exemplo, se ele tem um período que ele pode cancelar e outro período que ele solicita para a gente. Na verdade, daí vai de acordo com o que está configurado. Aí se o município diz a legislação que ele tem 30 dias após a emissão para cancelar, sem precisar solicitar, aí ele vai conseguir cancelar pelo sistema ou pelo aplicativo. Aí de todas as formas. Mas se ele está dizendo que é 24 horas após a emissão, só depois ele já não consegue mais, ele tem que solicitar a autorização para cancelar. Porque daí existem várias opções, né, de cancelar. Então ali o 4 que você fala ali deverá conseguir visualizar as notas fiscais já emitidas, é isso que vocês viram, né? Isso também. E cancelar as notas também. E na verdade o número 5 ele permite a autoridade fiscal liberar ou cancelar qualquer autorização por emissão de notas fiscais. E a parte do aplicativo ele é só até o 4. Aí a partir do 5 já é pelo sistema. Aqui na rotina de autorizações, o fiscal vai poder cancelar ou autorizar qualquer contribuinte de emissão de nota. Por exemplo, aqui temos algumas, uma que está em pendente de análise nessa base de demonstração, que é para liberar uma autorização, e as outras que já estão liberadas. Tem algumas canceladas e algumas já liberadas. Então, a qualquer momento, o fiscal pode vir aqui e cancelar a autorização desse contribuinte. Depois do momento que ele estiver irregular e que não puder mais fazer a emissão de nota, o fiscal pode vir aqui e cancelar também essa autorização dele. Esse é o item número 5. Aí o item número 6 é permitir nas emissões de notas fiscais eletrônicas a utilização de vários itens da lista, conforme a classificação da legislação. Então esse item, pelo que eu entendi, é permitir que o contribuinte coloque mais de um serviço numa mesma nota fiscal, né? Eu vou fazer uma nota fiscal de teste aqui para a gente visualizar como que fica mais de um item, na verdade. Mas ele permite sim. Um pouquinho mais para frente, ele também pede que o contribuinte consiga
prestar, por exemplo, para o mesmo tomador um serviço em outros locais e no mesmo documento seja possível, né? Então aqui eu já vou simular as duas situações, já para a gente já ver, porque as duas estão na emissão da nota, né? Aqui eu estou colocando que o serviço foi prestado em Balneário do Sax. E agora eu vou colocar outro item com serviço prestado em Porto Belo, no mesmo documento. Tem um item também que a gente vai passar um pouquinho mais para frente, que ele diz que o contribuinte precisa ter a opção de imprimir uma prévia da nota antes de emitir a nota. Então aqui ele tem a opção de imprimir a prévia dela, para ver como ela ficou, né? Conferir certinho os itens. E a opção de emitir. Aí, aqui tem o meu e-mail cadastrado, porque eu coloquei o meu CPF como tomadora. Então, ele já vai, o HTML da nota, o XML também é enviado para o e-mail do contribuinte que está cadastrado como tomador, de maneira automática. Aí, aqui no finalzinho, a gente consegue ver sempre as últimas notas emitidas, para visualizar o documento. Aí, aqui no documento tem os dois serviços, com dois locais de prestação diferentes dentro da mesma nota fiscal. Aí o outro item, o 7, é a possibilidade que qualquer usuário consiga consultar a autenticidade da nota fiscal eletrônica via QR Code. Então todas as nossas notas emitidas têm o QR Code dela aqui e é possível confirmar a autenticidade dela sem precisar logar, né? Só aqui pela consulta de nota fiscal eletrônica direto pelo site, pela autenticidade. O item número 9 é permitir que o prestador de serviço e o usuário final possa configurar a logo da empresa para ser utilizada no corpo da nota fiscal eletrônica. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompem, tá? Às vezes eu falo um pouco rápido. Aí aqui dentro dessas configurações, deixa eu até, vou pegar esse cadastro que a gente já estava utilizando aqui, esse cadastro teste. Configurações, cabeçalho da nota fiscal. Isso aqui qualquer prestador vai ter no seu usuário e vai ser possível fazer as configurações de acordo com o que ele precisa. Aí aqui ele vai buscar a logo do contribuinte e vai ficar a logo bem aqui na emissão da nota. Ele tem a opção dele colocar os dados da empresa também certinho e a logo dele na hora da emissão da nota. O item número 10 é permitir que o prestador de serviço configure as observações sugeridas nas notas fiscais. Que aqui dentro, a configuração que o contribuinte vai fazer vai ser sempre dentro dessa rotina.
E aqui tem todas as observações, texto de e-mail, texto de cancelamento, então o contribuinte consegue deixar esse padrão, né? Aí, conforme ele emite a nota, ela já vai ser enviada com os dados que ele configurou de acordo com a empresa dele. O item número 11 é permitir que o prestador de serviço configure as informações complementares, que é aqui nessa mesma rotina. Então, ele tem os campos aqui que ele vai poder colocar todas as informações. Textos no e-mail, de estorno, de cancelamento, as observações. Aí aqui ele vai conseguir colocar o celular, fax, todos os dados. E aqui nesse campinho ele pode colocar as informações complementares também, como ele preferir, né? O item número 12 é permitir o uso de tabelas, linhas e colunas personalizadas de acordo com o que o prestador precisa, que também é justamente nessa rotina aqui, que ele pode vir aqui colocar o número de linhas, colunas, se ele vai abaixo ou acima do cabeçalho, ou a informação vai repetir 2 vezes, a largura, a altura, o espaçamento, a legenda e o resumo que ele vai querer colocar. Então aqui ele consegue também fazer o layout da nota de acordo com o que ele precisa. O item número 13 é permitir o prestador de serviço configurar o e-mail no momento anterior da emissão da nota, e para que todas as notas sejam encaminhadas automaticamente, independente do tomador de serviço. E aqui também ele vai colocar o e-mail, normalmente eles colocam o e-mail da contabilidade e e-mails diversos. Aqui ele pode colocar quantos e-mails ele precisar, separando por ponto e vírgula, todas as notas emitidas vão ser mandadas de maneira automática, independente se o tomador tem ou não e-mail já colocado aqui nas configurações. Aqui o item 14, permitir configurar um determinado número de dias após a emissão das notas, onde o prestador estará autorizado a cancelar, que é o que a gente tinha conversado antes. Ele fica aqui nas configurações gerais do módulo da nota. Então aqui a gente vai colocar se ele vai ter prazo, se ele vai fazer substituição, né? E se ele vai ter prazo ou não para substituir. Aí eu não sei se vocês usam a substituição aqui ou só o cancelamento, né? E aqui a configuração do cancelamento. Formas de cancelamento: dias após a emissão, término da competência e horas. Então aqui, se ele não tiver, por exemplo, 1 hora para cancelar depois da emissão, depois de 1 hora ele não vai mais conseguir cancelar. O item 15, na verdade, é exatamente na mesma configuração, né, que é a quantidade de horas. O item 16 é possibilitar ao usuário emissor que efetue uma solicitação de cancelamento da nota fiscal. Aqui, se ele tiver configurado por horas e dias, assim que encerrar esse período que ele vai conseguir cancelar, vai aparecer disponível para ele a solicitação de cancelamento. Aí os fiscais vão analisar e deferir ou não esse pedido, né? O item 17 é disponibilizar aos usuários fiscais o controle para as solicitações de cancelamento, podendo os mesmos deferirem as respectivas solicitações. Vou abrir outra abinha aqui para a gente conseguir visualizar. Qual é o livro? Está no módulo 5.23, no item 17. Ah, o 5.3. 5.23, é. Ah, o 5.23? 23. Aqui no módulo da nota, nas autorizações de solicitação de cancelamento, vão estar todos os pedidos que os fiscais vão ter o acesso para conseguir deferir ou não. Aí aqui tem a opção de liberar, de cancelar, né? Ou não. O item 18 é enviar automaticamente as notas por e-mail do tomador e quando ela for cancelada. Aqui nas configurações gerais, ela também tem a opção, né, de envio automático de e-mail. Envia o e-mail ao contribuinte e aqui no finalzinho ele vai dizer, envia o e-mail ao tomador na emissão, no cancelamento, no estorno do cancelamento e nos cadastros diversos que estão configurados lá também. Então aqui vai de acordo com o que os fiscais configuram também, se ele vai mandar automático ou não. O item 19 é permitir configurar se o nome fantasia dos prestadores, né, saia na nota ou no corpo da nota. Dentro dessa configuração aqui que a gente estava vendo também antes, dentro do cabeçalho de nota. Aqui o contribuinte vai conseguir configurar o nome fantasia ou não. O site, tudo certinho, se ele vai querer, como que ele vai gostaria que saia na nota, né? O e-mail, aqui vai ficar o nome em razão sempre fixo.
E aqui no site ele vai poder colocar o nome que ele gostaria que saísse na nota. O item 20 é a possibilidade de copiar os dados de uma nota já emitida. Aqui, no momento da emissão da nota, ele sempre vai ter a possibilidade de copiar uma nota que já foi emitida anteriormente, para ele não precisar preencher ela toda novamente, né? A gente sabe que tem uns prestadores que emitem a nota uma vez por mês só, e é sempre a mesma nota, no caso dos mês e tudo mais. Aqui tem a opção de copiar nota fiscal no momento da emissão. E aí aqui, esse contribuinte teste, ele só tem uma nota, aquela que eu emiti agora há pouco, mas ele vai aparecer o histórico de todas. Aí ele vai selecionar e todas as opções, e a nota toda vai ser copiada, os itens, valores, tudo certinho. E aí ele consegue emitir a mesma nota, só que com uma numeração diferente, né, com os mesmos dados, certinho. Aqui é permitir configurar quantos dias, o item 21, permitir configurar quantos dias após a emissão a nota poderá ser substituída pelo contribuinte. Naquela rotina de configurações gerais também, na opção de substituição. Caso o município utilize a substituição, ele vai ter que configurar aqui a substituição sim ou não. E mais para baixo ele vai dizer quantos dias, se tem um prazo, e quantos dias ele vai poder substituir. O item 22 é a possibilidade de emissão de notas com data retroativa. Quando essa situação, a nota deverá ser escriturada na competência do fato gerador. Aqui a gente tem uma configuração também. Permite lançamento com data retroativa e a quantidade de dias. Por exemplo, ele vai emitir, a gente vai configurar que ele consiga emitir 30 dias retroativos só. E aí a nota vai ficar lançada na competência de quando o serviço foi executado sempre. Porque o imposto é sempre devido de quando foi executado, não quando foi emitida. Aí vai ficar dois campos na nota. A data da emissão e a data da execução do serviço. O item 23 é permitir realizar os downloads de um arquivo de retorno consultados via integração quando a nota for feita, né, por assim. Aqui a gente tem a opção de consulta XML importado. E aqui a gente vai conseguir ter o controle por data de todas as notas emitidas nesse dia. Aí aqui a gente pode filtrar por todas, por aquelas que foram importadas ou aquelas que estão com erro. Aqui eu filtrei por todas, aí ele traz o erro e traz a opção do download do XML e a impressão da nota quando ela for importada. Aqui, se a gente visualizar o XML, ele vai dar a mensagem de erro de retorno, no caso do motivo que a nota não foi integrada, para essa empresa terceira que faz a integração conseguir fazer a correção, né? Aqui na observação ele vai dizer, por exemplo, nesse caso, o RPS não está autorizado, né? Não está batendo com as informações autorizadas. Aqui o item 24 ele fala justamente de RPS, permitir a utilização do recibo provisório com a numeração sequencial crescente, devendo ser convertido no prazo estipulado pela legislação tributária. E aqui nas configurações gerais a gente também vai configurar se o município vai usar RPS e qual que vai ser as determinações. Que ele tem uma configuração só para isso. Se ele utiliza, se ele permite a emissão fora do prazo, se ele estiver fora do prazo e aqui tiver que não permite, ele vai dar um retorno no XML e não vai deixar o contribuinte validar. A questão da numeração, se ele permite pular sequência e tudo mais, e aqui ele vai configurando. Tem mais alguns itens que falam de RPS que a gente já vai poder acompanhar. O item 25 é possibilitar que o tomador de serviço efetue uma denúncia da não conversão do RPS. Aqui tem a opção de
na consulta das denúncias. O CNPJ vai conseguir incluir a denúncia, aí já vai buscar pelo usuário dele, o denunciante, né? E quais os dados do RPS, certinho. O item 26 é registrar de forma automática essa denúncia da conversão irregular do RPS. Aqui ele vai conseguir fazer manualmente, mas quando o XML for enviado e tiver configurado, ele já vai automaticamente já mandar a denúncia para os fiscais, na rotina de autorização do RPS. Mas a tela é a mesma, só que aí ela vai de maneira automática já para os dados da nota, né? O item 27, o software deverá negar o recebimento de RPS já transformado em nota. Aqui nas configurações gerais também tem a opção de não receber um RPS já enviado. Validar somente notas com a situação emitida e com a situação em aberto. Aí tem a mensagenzinha, ele vai enviar um e-mail para o contribuinte também, se assim for, né? E ele não vai deixar enviar a mesma numeração. O item 28 é permitir selecionar o campo do valor líquido, será discriminado no corpo da nota. Aqui nas configurações da nota também a gente consegue configurar se ele vai aparecer o valor líquido ou não. Aí a gente deixando assim, como sim, ele vai aparecer o valor líquido, mas também é configurado pelos fiscais. O item 29 é permitir configurar o tomador do serviço se ele vai receber créditos de IPTU a serem utilizados no abatimento. Aqui nessa mesma configuração a gente já vai deixar a questão dos créditos na nota. Aí se o município utiliza crédito de IPTU na validação das notas, a gente vai colocar que o tomador vai utilizar. Aqui tem até uma configuração que ele pede se o tomador, quando o prestador for fixo, isento, imune, que ele não necessariamente vai precisar gerar para todos, né? Então a gente pode determinar para quem ele vai gerar. O item 30 pede se ele deverá ser possível configurar o percentual individual de créditos para abatimento pelo tipo de tomador de serviço, se é física ou jurídica. Aqui ele tem o percentual nessa mesma configuração. E se a pessoa é física ou jurídica também. Então aqui dentro das configurações de crédito já está determinado isso também. O item 31 é permitir selecionar para quais itens da lista deverão ser informados os dados referentes à construção civil na emissão da nota. Dentro dessa mesma rotina de configuração de emissão de notas, a gente tem os dados da construção civil. Quais são os itens, se vai ser obrigatório, se não vai ser. ISS Construção Civil. E aqui são os itens da lista de serviços informados que ele vai habilitar no momento que o contribuinte for emitir a nota, a opção de preencher o campo da SEI ou não. E também se é obrigatório ou não esse campo. O item 32, as informações referentes à construção civil, como o número do SEI, ano, obra, tipo da obra, né, deverão ser impressos no corpo da nota, emitindo campos específicos. Então aqui, se a gente tiver configurado para o preenchimento obrigatório, ele vai habilitar todos os campos com todas essas informações. E aqui tem algumas configurações que eles vão usar. Quando não utiliza, simplesmente não utiliza. Mas aqui ele vai pedir, utiliza os códigos de serviço no campo da construção civil, aí ele pede o SEI e o CNO, e integrado com o módulo de notas, né? O módulo de obras lá dentro do AtendiNet também. O item 33, permitir configurar se as informações e os dados da obra será obrigatório ou não, que é essa opção aqui, né? Que ou fica aberto para o contribuinte se ele quer ou não preencher, ou é obrigatório. Que também a gente configura aqui nessa mesma aba. O item 34, possibilitar o cadastramento de obras não cadastradas no momento da emissão da nota. Aqui, na verdade, ele não vai fazer esse bloqueio. Independente se a obra está cadastrada ou não, ele vai conseguir cadastrar o número dela no momento da emissão, né? O item 35, possibilitar o cadastramento de obras fora do município, que ele também não faz essa validação se a obra obrigatoriamente tem que estar dentro do município ou não. Então ele vai conseguir informar da mesma maneira, ele não vai impedir. O item 36, para o cadastramento da obra, no momento da emissão de notas, deverá ser possível informar o nome da obra, o responsável, o SEI, obra, logradouro, bairro e CEP.
Aqui também na configuração, nas configurações gerais, ele vai abrir os campos para os fiscais colocarem se precisam que habilite todos os campos ou só parte deles. O item 37, disponibilizar ao usuário emissor de nota favoritar as determinadas rotinas, possibilitando o mesmo gerenciar as favoritas. Aqui, por exemplo, o módulo de emissão de nota, né, que é bastante utilizado. Todas as ações, ela tem essa opção da estrelinha aqui, ó. E adicionando a estrelinha, ela vai vir aqui para o cantinho. O gerenciamento de notas, que é a parte da emissão. Então, todas as rotinas ele consegue favoritar e ela vai aparecendo aqui no ladinho para facilitar a localização, né? O item 38. Possibilidade de configurar se irá ser utilizada a unidade de serviço na emissão da nota ou se o seu preenchimento vai ser obrigatório ou não. Aqui a gente tem uma opção de cadastrar as unidades de serviço também. Ó, utilize unidades de serviço na declaração, né? E se é obrigatório, se sim ou se não. Aí dá para fazer o cadastramento das unidades de serviço, que é hora, independente da situação, metro cúbico, né? Na parte da construção civil normalmente utiliza. Então ali dá para cadastrar várias opções para os contribuintes na hora de emitir, eles vão conseguir escolher qual unidade vai ser usada, né? O item 39. Na consulta de XMLs importados, deverá ser possível identificar a situação do arquivo, importado ou erro. Os que ocorrem erro deverá ser discriminado o motivo. Essa aqui é naquela rotina que nós estávamos olhando antes, no XML importado. Que ele vai estar com a situação erro ou importado, né? Aí aqui discrimina a situação e na lupinha, na opção de observações, ele vai dizer o porquê. Nesse caso aqui ela foi importada, né? Ele vai dizer o motivo do erro que deu na importação. Que é essa que a gente já tinha olhado antes, que é a questão do RPS, né? O RPS tem válido. O item 40 é gerar relatório dos maiores emissores de nota, podendo selecionar pelo serviço, período ou data de emissão. Aqui dentro dos relatórios nós temos aqui algumas opções. E aí a gente consegue tirar os relatórios de acordo com o que os fiscais precisam. Eu tenho um item ali que ele pede a ausência na emissão de nota, né? Contribuinte que tem autorização e não tem. Aí aqui a gente vai colocar o período, inicial e final. A situação pode ser todas ou pode ser só as emitidas, né? E aqui a gente consegue filtrar pelo local da prestação, né? Como pede no item. Uma base de demonstração pode ser que não tem informação suficiente. É isso, deixa. O doc não está configurado, mas ele imprime certinho com as opções. Esse item aqui é o que eu tinha comentado anteriormente, que é o 41, que é gerar um relatório de contribuintes autorizados a emitirem nota. Que eles têm autorização, mas não estão emitindo, né? Ausentes da emissão de nota. Aí aqui a gente consegue filtrar por competência
a ausência por período ou aqueles que nunca emitiram, ou seja, eles pediram autorização e nunca fizeram a emissão de nota, né, para poder ter um controle. O item 42 é gerar um relatório referente aos créditos do IPTU, se eles estão pendentes, pagos ou cancelados. Relatórios de crédito do IPTU. Aqui também tem a opção data final e a opção se está pendente, pago ou cancelado. O item 43, ele pede a possibilidade de emitir um relatório de cadastros econômicos que não solicitaram a autorização, ou seja, econômicos ativos que não fizeram o pedido de emissão de nota. Então, aqui nos relatórios a gente consegue ver também as solicitações. Econômicos que efetuaram a solicitação de emissão e econômicos que ainda não efetuaram, que seria esse caso aqui, para esse item. Aí a gente consegue filtrar também pelo ativo, baixado, suspenso, pela situação do cadastro. O item 44, ele pede para possibilitar a configuração, a exibição do usuário que emitiu a nota. Então, até ele já está configurado dentro das configurações gerais. Se a gente ir lá consultar aquela nota que eu emiti hoje, ela vai estar o meu usuário, que foi o responsável pela emissão da nota. Os contadores costumam utilizar mais essa opção, né? Ó, o usuário responsável pela emissão, o CPF e o nome, mas também está dentro das configurações. Se a gente configurar para não aparecer, ele também não vai aparecer, de acordo com o que os fiscais vão decidir nesse caso. O item 45 é a possibilidade de configurar o usuário que cancelou a nota. Mesma coisa, se eu cancelar essa nota, o meu usuário vai ficar aqui como cancelado também. Abaixo vai aparecer duas vezes, responsável pela emissão e responsável pelo cancelamento. O item 46, até eu já tinha comentado, que é aquela questão de possibilitar a visualização da prévia da nota, né, antes de o contribuinte emitir, quando a gente fez o teste lá de emissão. O item 47 é possibilitar ao usuário emissor verificar na tela de emissão o total de notas emitidas na competência atual. Então, aqui, se a gente for fazer a emissão da nota, ele vai sempre aparecer o totalizador de ISS daquela competência. Eles teve o controle. O item 48 é permitir que o usuário emissor verifique de forma em gráfico o total das suas notas emitidas por competência. Então, aqui a gente também tem um relatório de gráfico, que é o total de notas. Aí ele vai ter as opções, né? O percentual, né, do aumento ou o aumento ou decréscimo entre as competências, se as notas foram emitidas a maior numa competência, menor em outras. Aí aqui ele tem também as opções dos maiores emissores, no caso quando foram os fiscais que vão emitir, ele vai possibilitar. E aí ele vai aparecer em forma de gráfico. Esse não vai mostrar nada porque não vai ter teste. Os gráficos bonitinhos. Mas ele mostra aqui a quantidade de notas emitidas, a porcentagem de acréscimo, né? E no final, aqui no caso dos fiscais e o usuário técnico, ele sempre vai mostrar quais foram os maiores emissores. E o item 49, que é o último do módulo de nota, é possibilitar que na emissão de notas fiscais eletrônicas possam ser informados vários municípios e serviços que foram prestados, bem como o local do recolhimento, que é aquela simulação da nota que eu fiz, né? Ele pode colocar mais de um item e vários locais de prestações diferentes também, que é aquela primeira nota que eu já comentei que eu tinha visto já algum item que dizia isso. Esses são os itens do módulo de nota fiscal eletrônica. Não sei se vocês têm alguma dúvida, ou podemos passar para o módulo da escrituração. Sem dúvida.
Tudo certo? É possível 2 itens da lista serem do mesmo KNAI? 2 itens da lista com o mesmo KNAI? Eu não sei, porque começa no tributário talvez e vai para o Enova. Porque na verdade, como o item da lista é muito abrangente, vai ter sempre um item que vai fechar com mais de um KNAI, né? Porque são muitos KNAIs para a quantidade menor de... Tem alguns KNAIs que tem mais de um item da lista de serviço vinculado. Sim, mas daí na hora da emissão da nota ele vai aparecer o item da lista, né? Não o KNAI. Mas vai puxar do cadastro econômico. Vai puxar os dados do cadastro econômico do contribuinte. Lá no cadastro econômico permite, será 2? Permite, no cadastro econômico ele permite quantos itens forem necessários, como o cartão CNPJ. Né? Tem até uma opção lá dentro do Atendinet que é integrado, né, com o cartão CNPJ, os dados. Então ele fica sempre certinho. Vai entrar com o ponto escrita? O escrita, 5.21, no valor da escrituração fiscal. O primeiro item da escrituração fiscal é possuir justamente o cadastro imobiliário único, né, que é o cadastro econômico. Então aqui a gente vai conseguir consultar o cadastro econômico e ele é por contribuinte, então ele é único por ele. Vou usar aquele mesmo que a gente estava consultando. Aí aqui ele vai dizer a situação do cadastro, o número e os dados dele certinho. Aqui ele vai dizer também qual é a data de início de atividade e quais são as atividades dele. O item 2 é possuir escriturações para prestadores de serviço, que ele fica na rotina declarações de serviços prestados homologados. Então aqui o contribuinte vai conseguir acessar para poder fazer as suas escriturações. O contribuinte ou o contador, né, de acordo com a maneira de trabalho. E aqui ele vai ter as opções as 12 competências do ano, sempre disponíveis para ele. O item 3 é possuir a escrituração do livro eletrônico para todos os prestadores de serviço do município com a opção de seleção do período de competência. Então, normalmente, quando ele vai acessar aqui, ele vai dar um consultar, vai aparecer as 12 competências do ano. Porém, tem um filtro que ele consegue buscar por uma específica, né? E aí ele consegue fazer só dessa competência aqui. Às vezes, aparecendo tantas em tela, ele acaba confundindo, acaba fazendo a escrituração errada. Então, no filtro aqui, ele dá a possibilidade de o contribuinte escolher de maneira mais específica. O item 4 é possuir escriturações da parte de construção civil. Na parte de construção civil, a rotina é a mesma, só que se ele tiver um tipo de enquadramento diferente, por exemplo, por base de cálculo, ou vai muito de acordo com a legislação vigente do município nessa parte da construção civil. Mas ele vai acessar a escrituração e aí vai mencionar aqui o número do documento, o tomador, a emissão, a situação certinha. E aí, se a gente configurar lá dentro das configurações gerais das notas, a questão do SEI, o campo vai aparecer aqui disponível para ele também. O item 5 é permitir a escrituração e a digitação de notas, identificando o número, a data da emissão, série e natureza de serviços. Então, aqui ele vai colocar o número do documento, se o tomador é pessoa física, jurídica ou estrangeira, a data da emissão, o valor contábil, o local da prestação de serviço, o item. Claro que aqui existe a opção de ele fazer manualmente, mas a partir do momento que ele emite uma nota no nosso sistema, ela já vai de maneira automática para os serviços prestados dele, né, e tomados também, para ele não precisar ficar digitalizando todas as notas. Até a gente tem uma opção que é, dentro das configurações gerais, que é não permitir que o contribuinte exclua uma nota eletrônica de dentro da declaração. Então a nota vai estar sempre ali, não vai poder excluir, então não tira a possibilidade de sonegação, né, de dizer que não foi lançada a nota porque ela já vai estar lá. O item 6, ele pede para fazer o cálculo automático do tributo com a base de cálculo lançada. Então aqui é a mesma coisa, se ele for fazer a emissão de nota e a gente colocar, vai ter a alíquota do item já, e coloca o valor de R$10, ele já vai fazer o cálculo. Aqui não vai ter imposto retido, né? Vamos fazer um lançamento aqui para visualizar melhor.
Então não vai preencher, mas a parte do ISS ele já vai sozinho. Aí o cálculo ele já é feito, já não dá margem ao erro. Ele coloca o valor da receita e o valor do ISS já é preenchido de maneira automática. Não precisa fazer o preenchimento. Aqui o item 8 possui a escrituração para tomadores de serviço. Ele fica basicamente na mesma rotina. Ele vai em declarações de serviços. Ao invés de ir em prestados, ele vai em tomados. E aqui os tomadores vão conseguir acessar para fazer as suas declarações também. A tela é a mesma dos prestados. Então, eles já vão estar mais familiarizados. Aqui é aquele mesmo item dos prestados, né? Permitir a escrituração do livro eletrônico de tomados, podendo determinar o período. Então aqui também a gente pode selecionar a competência no filtro e vai trazer só aquela competência em específico. E a situação dela. O item 10 é permitir a escrituração do livro para todos os prestadores de serviço do município com a seleção da competência. Acho até que esse item parece repetido, mas enfim. Aqui ele vai em declarações prestados homologados, vai buscar pelo seu cadastro econômico e pelo período que ele quer escriturar. Por exemplo, a competência número 10. Aí vai aparecer a competência específica aqui. Ele consegue escriturar a sua eu achei familiar, mas a descrição. O item 11 é possuir a escrituração exclusiva para os contadores e dar a possibilidade de os contadores possam se pré-cadastrar no sistema e utilizarem após a liberação por intermédio de um fiscal, normalmente, né? Aqui, se o contador estiver cadastrado como contador lá dentro do módulo da tributação, ele vai conseguir logar com os usuários, e fazer as escriturações de todos. Então, quando ele vem aqui em consultar, vai aparecer todos os clientes deles disponíveis para ele poder fazer. O item 12 é disponibilizar para o meio da administração municipal que verifique as informações enviadas pelo contribuinte por meio das declarações, como serviço prestado por empresas fora do município, serviços prestados por empresas locais e serviços prestados fora da cidade, por empresa local ou relação com serviços de maior arrecadação. Eu acredito que aqui seja um relatório, né? Que os fiscais querem ter o controle do aonde está sendo prestado o serviço, quais são os serviços que estão sendo prestados. E aqui nas opções de relatórios a gente tem algumas opções para poder estar consultando isso. Vai ter, acho que no módulo da própria nota. Não é? Alterações de serviços. Eu quero só perceber os métodos no relatório, eu acho que eles não vão conseguir mentir aqui nessa base. Mas aqui nesse relatório vai aparecer todas as informações solicitadas aqui. Aonde foi o local da prestação dos serviços, quem prestou, até a gente consegue filtrar nesse outro aqui por item da lista.
mencionando o próprio item da lista de serviço. Se é um item específico, né? Ó, itens declarados e não relacionados às atividades. Ou os itens com a maior arrecadação. O número 13 é permitir a inclusão da ficha de alteração cadastral, como novo, alteração, vínculo de responsabilidade e baixa. Aqui dentro do módulo da escrita, o contribuinte vai conseguir fazer o pedido da sua FAQ. Aí aqui ele vai ter todas as opções que são configuráveis também. De novo, alteração, baixa, vínculo, baixa de responsabilidade, até a questão de ativar ou reativar um cadastro econômico, para ser bem compatível com o item aqui. O item 14, ele pede da própria FAQ também, que ele deve ser, permitir que o usuário inclua de forma automática no momento da liberação. Então aqui a gente pode configurar quais FAQs vão ser liberadas automáticos e quais FAQs vão ser liberadas pelos fiscais, né? Liberar FAQ de responsabilidade, ó, ele deixa fazer automático, para os fiscais não precisarem ficar analisando várias FAQs, sendo que é só vínculo e baixa de responsabilidade do contador, né? Que às vezes acabam trocando bastante. O item 15, ele fala da FAQ também com um tipo novo, que deve ser permitido incluir a autorização da utilização de nota. Aqui a FAQ do tipo novo, ele já vai fazer a inclusão do pedido de autorização. E a partir do momento que o fiscal liberar essa FAQ, o pedido já vai ser liberado junto. Então os dois acabam liberando sozinho, que é um trabalho a menos, né, do que acessar duas rotinas e fazer duas liberações iguais, né? O item 16 é possibilitar o lançamento automático dos valores declarados no sistema da tributação, até aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu vou abrir aqui a tela daquele cadastro que eu fiz a emissão da nota, que ele já vai estar com a sua nota lançada de maneira automática, aquela que eu acabei de emitir. Então, quando ele vier declarar, a nota já vai estar aqui e vai estar como tipo NFE, que é uma nota só eletrônica. Aí ele só vai precisar acessar e declarar, fazer o protocolo no fechamento da competência, não vai precisar lançar as notas de maneira manual. O item 17 é disponibilizar a rotina para o cadastramento, alteração e baixa das inscrições municipais, que acaba entrando aqui dentro da FAQ também. Que a FAQ, quando ele vai incluir, ele vai poder excluir, ele vai escolher, né, se ele vai querer fazer a baixa do cadastro econômico. Então, liberando aqui, a baixa já é feita, também de maneira automática. Aí, se tiver algum outro protocolo que precise vincular, ele vai dar a opção de fazer as anotações do protocolo e as observações da baixa também. O item 18 é disponibilizar o campo para pesquisa de rotinas do sistema através da respectiva rotina, que é justamente essa rotina de pesquisa aqui, que eu acabei utilizando algumas vezes. Aí a gente busca por uma palavra-chave em específico e vai trazer tudo referente àquela palavra-chave. Por exemplo, emissão, né? Ele vai trazer relatórios da emissão de notas, tudo certinho. O item 19 é disponibilizar ao usuário a opção de favoritar determinadas rotinas, que é aquela mesma que a gente tinha visto no módulo da nota. Até aqui no módulo da escrita ele também está disponível. A estrelinha para favoritar, e elas vêm aqui para o cantinho. O item 20 é ter a opção de emitir o recibo de declaração de ISS retido. Então aqui, se o contribuinte já fez o protocolo, a gente vai vir aqui, nas parcelas de ISS retido, consultas, protocolos, parcelas de ISS retido, que vão estar todas disponíveis aqui. Aí se tiver em aberto ele vai conseguir emitir a guia por aqui, se não ele consegue só visualizar, se já está como pago, acho que tem uma pago aqui. Aí a gente consegue visualizar qual foi o valor e quais os dados todos certinho do IS. Caso estiver em aberto, é possível também enviar a guia por e-mail para o contribuinte aqui. O item 21 é possibilitar a escrituração
com acesso seguro na assinatura digital dos documentos fiscais ou de cupons fiscais emitidos. Aqui, dentro do módulo da nota, a gente tem a configuração da certificação digital, que vai obrigar ou possibilitar a opção do contribuinte acessar e fazer a emissão de guia, emissão de nota, tudo via certificação digital. Configurações do certificado digital. Aí aqui a gente vai deixar configurado. E se vai ser obrigatório ou não. Também é bem de acordo com a legislação. Aqui, se tiver configurado, no momento que ele for acessar aqui, ele tem a opçãozinha do certificado digital, aí vai carregar todos os certificados e vai conseguir acessar. O item 21. Na verdade, o item 21 é justamente esse da assinatura digital, né? Só que ele pede ali, tem o A, o B, o C, até o F, as opções que ele vai poder usar a certificação digital. Mas o certificado digital, ele obrigatoriamente já tem esses dados, né? Então, toda vez que ele assinar digitalmente, ela já vai ficar gravada essas informações. O item 22 é possibilitar a escriturações de serviços eventuais, ou seja, aqueles cadastros que não têm econômico. Aí ele vai ficar aqui dentro da escrita também, declarações de serviços eventuais, prestados e tomados. Tem a opção de importação também, que quem utiliza bastante é a Celesc, Kazan, que tem uma prestação em muitas cidades, né? Então eles importam TXT já, com todas as notas. Então é lançado tudo de uma vez só. O item 23 é permitir que o declarante que efetue seu cadastro conceda a permissão de acesso aos seus funcionários. Aqui dentro dos cadastros de usuários, o contribuinte vai conseguir vincular funcionários. Por exemplo, o contador não quer liberar o usuário dele, né, para os funcionários, então ele vai, ou quer controlar o que cada funcionário está fazendo, né, ele consegue vir aqui e vincular o funcionário dele ao usuário. Separando por ponto e vírgula, ele consegue colocar todos os funcionários dele. Ou, não sei, né, tem contabilidade que usa um usuário para tudo, mas tem contabilidade que faz separadinho. O item 25 é permitir que a solicitação do cadastro do declarante seja confirmada pelo fiscal, habilitando a utilização da ferramenta ou não. Então, aqui o contribuinte só vai conseguir acessar o sistema, de fato, se o fiscal deferir o pedido de acesso, né? Então, ele vai vir aqui, dentro dos sistemas, outros. Vamos achar ele aqui. Solicitação de acesso. Para poder liberar. Aí aqui a gente depois favorita, né, para ficar mais simples de fazer as liberações. Aqui já estão todos deferidos, e um indeferido. Então ele só acessa de acordo com a autorização do fiscal. O item 26 é permitir declarações retificadoras, possibilitando a emissão de guia para pagamento. Então, tanto nos prestados quanto nos tomados, o contribuinte sempre tem a opção de retificar suas competências. Ele tem a opção de retificar parcela, nesse caso ela está sem movimento, né? Então não tem o que retificar, ele pode abrir uma complementar dentro da mesma competência para lançar alguma informação a mais que acabou passando. O item 27 é aceitar múltiplas atividades enumeradas na lista de serviço no mesmo documento fiscal, que é aquela questão que a gente já viu na emissão da nota, né? Que ele aceita vários itens. O item 28 é possibilidade de importação de arquivos de administradora de cartão. Aqui dentro das declarações, a gente tem as opções das administradoras de cartão. Tem alguns itens aqui que falam sobre ela. Aí já de maneira mais resumida, ele vai ter a opção de declarar e importar. Declarar ele vai fazer manual, importar ele já vai importar o DOC pronto, né? Aí consultar as importações, que os fiscais conseguem ver quem importou, que horas, se teve erro, quais foram os logs, que daí aqui tem a opção de log de importação, e quais foram os valores gerados de acordo com aquele arquivo que ele importou. Daí o item 29 ele diz justamente essa questão, possibilitar a consulta dos logs, que é essa opção aqui. Aí o item 30 é possibilitar a visualização dos erros de importação dos arquivos, né? E aqui no log, na verdade, ele vai mostrar a situação de se está importado ou se está com erro e o motivo do erro, né? E o item 31
Após o término da importação das administradoras, deverá ser gerado um protocolo de entrega. Todo arquivo importado no sistema ele vai gerar um comprovante de importação, para o contribuinte poder guardar para fins fiscais, né, futuramente. Então, se ele vier aqui em consulta de protocolos, tudo vai ficar gravado nos protocolos aqui. Então, ele vai estar sempre disponível o protocolo gravado na hora. E aí vai mostrar quem foi o usuário que importou também nesse protocolo. O item 32. Possuir um relatório de importação dos arquivos das administradoras de cartão. Então, aqui, se a gente buscar por administradoras de cartão, ele vai trazer todas as opções de consulta de protocolo e até a opção dos relatórios. Aí, nas opções de relatórios, ele vai mostrar a opção só de consulta, né, de quem são os administradores de cartão e as atividades alteradas a administradores também. Um relatório, ele tem um relatório para cada especificação aqui. Possuir relatório de confronto de que foi declarado com o que foi informado pela administradora de cartão, que é esse relatório aqui, que ele vai confrontar as informações. Aí no relatório aqui, como administradoras de cartão até então, a legislação estava meio enrolada quanto a isso, né? Então eu acredito que a gente não tinha nenhuma importância, principalmente nessa base. Mas é legal porque nos testes que a gente estava fazendo em paridade, aparece em vermelhinho destacado as diferenças, negativo e positivo, e é bem fácil de pegar as falinhas, né? O 34, permitir o enquadramento e desenquadramento dos itens relacionados às categorias personalizadas nas declarações. Aqui nas configurações, a gente vai poder determinar se o contribuinte ele vai declarar de alguma maneira diferente. Tem a opção aqui que diz no item, né, que é a questão da categoria. Essa parte da categoria é usada bastante por cartórios, né? Até tem um teste já incluído aqui. Então, vai ter a fórmula, até um pouco mais pra frente vai ter um item que ele pede para informar justamente a fórmula. E aí aqui a gente vai poder configurar quais campos vão aparecer na declaração de serviço para esses tipos de enquadramento, para esses tipos de categoria. Aqui nesse caso ele vai aparecer receitas, selos e emolumentos, que é a parte do cartório, mais específicos, mas pode ser N outras situações, né, que a gente consegue configurar de acordo com o tipo de categoria. O 34 é permitir o enquadramento e desenquadramento dessas categorias, personalizadas por econômicos, que é justamente isso aqui. O 35 é a possibilidade de configurar os campos a serem listados nas declarações. Aqui a gente tem a opção das declarações de despesas. E aqui são os campos que vão aparecer nessas declarações de despesa. A gente pode incluir mais campos de acordo com a necessidade. E se o campo é obrigatório o preenchimento ou não. Possibilitar configurar determinada despesa, né? E se o uso é obrigatório ou não. Justamente aqui que ele vai fazer, né? Ele vai mencionar qual é a despesa e se o contribuinte vai precisar preencher de maneira obrigatória ou não esse campo. Então ele tem a opção aqui de permitir isso. O item 37, permitir o cadastramento de novos tomadores de serviços pelos próprios declarantes. Aqui, se qualquer prestador de serviço consegue vir em globais cadastros, pessoas, endereços e pessoas e cadastrar um novo tomador de serviço, sem precisar do aval do município, né? Então ele não fica engessado, né? Às vezes quer emitir a nota para uma pessoa física e não existe no sistema, ele vai vir aqui e vai incluir. Só precisa preencher os campos obrigatórios. O item 38. Permitir declaração dos serviços prestados e tomados para os contribuintes isentos, imunes, com regime de estimativa de ISS fixo ou anual. Aqui dentro da declaração de serviço de prestados, a gente tem uma abinha separada para esses tipos de enquadramentos, que são isentos, imunes, fixos e estimados. Então, se lá no econômico dele está cadastrado que ele é imune e isento, ele só vai conseguir acessar essa rotina aqui, a outra já não vai disponibilizar para ele. Aí ele vai vir, normalmente, quando ele é fixo, as guias já vêm todas geradas, né, para esse contribuinte. Então ele só vai vir aqui para ele ter guia, porque o valor já é fixo. E aí as guias ficam todas disponíveis aqui para ele.
O 38 é esse, realmente, que a gente usa ISS. Agora o 39 é permitir as declarações de serviços prestados dos contribuintes de regime por homologação, que é aquele que a gente estava vendo antes, né, de prestados homologados. Que ele vai vir aqui e vai vir fazer a declaração, que na verdade é o mais normal que tem, mais padrão, o homologado. O 40 é possibilitar a retificação das declarações de serviços prestados não pagas. Que é justamente aquela opção também que eu conversei antes, né? Retificar a parcela. A opção, a partir do momento que estiver fechado aqui, ele vai conseguir retificar essa parcela. Ou abrir uma complementar e lançar documentos a mais. O item 41. Possibilitar a retificação das declarações de serviços prestados já realizadas e não pagas por categoria, por campos definidos nas configurações de categoria. Aqui dentro das configurações por categoria, escrita, declarações categorias, eles vão conseguir também. No caso aqui, os cartórios, a alíquota dele vai ser sempre 5, né? Porque o item é o fixo de cartório. Então, ele vai conseguir retificar só a base de cálculo e não a alíquota total. Então, se a base de cálculo estiver preenchida errado, ele consegue retificar, editar e reprotocolar. Só que daí vai ficar histórico gravado, né? O que ele fez, o que ele alterou e os 2 protocolos. 42 é possibilitar a retificação das parcelas já pagas e desde que não exclua as notas fiscais eletrônicas, daquela configuração que eu havia mostrado nas configurações gerais da nota. A partir do momento que a nota for configurada para ele não conseguir excluir, a nota eletrônica não vai ser modificada nem excluída da declaração, mas ele consegue retificar, incluindo documentos a mais dentro daquela mesma declaração. Então a opção ela vai ficar habilitada. O 43 é permitir a escrituração para contribuintes de fora do município. Esse item aqui é os eventuais, na verdade, né? Eventual prestados ou tomados. Ele vai vir aqui e vai colocar o CNPJ dele para conseguir fazer as declarações. Nesse caso não vai ter notas porque ele não é do município, então não tem como o sistema buscar as notas, ele vai ter que fazer o lançamento manual dos documentos. Mas aí se ele colocar o local da prestação Bombinhas, ele vai emitir a guia para Bombinhas, né? O que acontece com o nosso sistema dos multicidades, por exemplo, Porto Belo é nosso cliente. Então, o cliente de Porto Belo emitiu uma nota para Bombinhas, ela vai de maneira automática, porque ela foi emitida no nosso sistema. Então, ele consegue fazer a busca. E o ISS vai ficar gerado já para esse contribuinte. Até tem uma configuração do protocolação geral, que tem um item aqui que pede, a partir do momento que a gente efetua o protocolo geral, e tem essas situações de um prestador de outro município IPM que fez o protocolo, as guias vão ser geradas para todos. Então, ele vai tirar uma CNV aqui, vai sair negativa, vai sair positiva. E às vezes nem ele vai entender o porquê, né? Porque ele prestou um serviço aqui e gerou a guia, mas não fez o pagamento do IS. Possibilitar a geração de parcelas complementares sem intervenção do município, que é essa parte aqui de prestados homologados ou de tomados também ele consegue. Só que aí ele precisa ter a competência fechada, ele não vai conseguir abrir uma complementar se tiver uma aberta, só vai conseguir abrir uma complementar se tiver já uma encerrada. Aí ele consegue abrir, encerrar outra e abrir outra, porque tem prestador que ele declara por tomador, né, as guias. Aí ele faz competência por tomador, mas ele tem que ficar encerrando as anteriores para conseguir fazer. O 45 é disponibilizar a rotina de cadastramento de requisição de compensação. Por exemplo, o contribuinte pagou a maior, né? Lançou uma coisa errada, aí ele pode vir aqui solicitar uma compensação. Essa compensação, normalmente, ela é feita na competência DIS que vai gerar da próxima vez, né? Ele pediu a compensação, aí assim que o fiscal aprova dentro dessa rotina, na próxima vez que ele fechar uma guia de ISS, já vai pegar aquela competência ali, tipo, aquela requisição já vai ser validada na próximo valor que estiver em aberto. Permitir o enquadramento de incentivos fiscais por cadastros econômicos. O incentivo fiscal, eu entendo que o crédito de IPTU é uma forma de incentivo fiscal. Então, se o crédito de IPTU estiver configurado ali para pessoa física, jurídica, ele vai ser uma forma de incentivo que os prestadores e tomadores vão conseguir usar dentro do sistema. O 47.
permitir configurar multa por atraso na declaração separadamente por serviço tomados ou prestados, né, ou do Simples Nacional. Aqui a gente tem a configuração geral da escrita, que tem a questão de multas. Aí ele tem uma configuração só para prestados, uma configuração só para tomados, uma só para simples e uma só para MEI. Então, de acordo com a legislação do município, é possível determinar aqui. Aí a gente pode escolher se o tipo da penalidade vai ser fixa ou vai ser um percentual por atraso, né? E aí vai ser lançado de maneira automática. A partir do momento que fechou, o ISS tem esse dia 15 e fechou dia 16, a multa já vai ser incluída na guia dele. E aí tem o item 48, que é permitir o lançamento de multa por atraso de declaração de forma geral. Então aqui a gente também tem a questão do protocolo da multa, da multa do atraso. Então, a gente consegue multar eles de maneira manual via rotina, não precisa ser aquela configurada automática, né? Aí vai de acordo também com a legislação vigente do município, se a multa é aplicada sempre ou se não é. O item 49. Permitir configurar quais itens da lista de serviços poderão sofrer dedução da base de cálculo, podendo ainda determinar qual percentual máximo de dedução. Aqui nas configurações gerais da escrita, a segunda opção dos itens aqui, né, tributado com redução na base de cálculo, a gente pode digitar quais são os itens que vão ter a redução. Aí no momento da emissão da nota, ele vai aparecer essa situação tributária aqui, que vai permitir que o contribuinte coloque dedução. E aqui tem a opção da porcentagem, se ele vai poder deduzir 60%, 50% do serviço, também que é de acordo com a legislação do município. Só que daí o contribuinte no momento da emissão ele vai ter que mencionar qual a situação tributária, que vai aparecer lá disponível, né? Que é justamente a com redução na base de cálculo. O item 50 é permitir mais de uma declaração por competência, que é aquela que a gente tinha olhado antes, a parte da complementar, né? Que ele vai permitir quantas complementares ele quiser, porém vai precisar ter uma fechada pelo menos. O item 51 é atender a LC 123, né? Referente ao Simples Nacional, quanto às alíquotas diferenciadas. Essa questão aqui vai de acordo com o que o município utiliza também. Por quê? Porque hoje a gente tem a opção do contribuinte informar o faturamento e a alíquota fazer o cálculo automático, de acordo com o faturamento que ele vai preencher. Esse faturamento pode ser obrigatório ou não, ou o campo da alíquota fica aberto para ele colocar. Aí depois tem um relatório que tira, que ele faz a comparação da alíquota do DAS, lá do Simples, com a nossa alíquota, para fazer o fechamento se está certinho, né? Então, é bem variável de acordo com o que vocês trabalham aqui, né? Se vai obrigar eles a preencherem ou não, mas tem essa opção também. Permitir efetuar a declaração sem movimento. Então, a partir do momento que estiver fechando o ISS, ele não emitiu a nota, ele vai declarar e a situação vai ficar sem movimento. O item 53, permitir a geração do recibo de retenção com a possibilidade de agrupar todas as notas de um mesmo prestador em um mesmo recibo, que é aquela questão da complementar, né? Ele pode abrir uma complementar e lançar as notas do serviço tomado, no caso, de todos os prestadores dentro daquela complementar. Então, elas vão ficar todas ali certinhas, dentro daquela complementar. O item 54 é conter a tecnologia para que as empresas exploradoras das atividades de leasing realizem as declarações de tomadores domiciliados no município. Aqui ele tem a opção também da importação. Então, ou ele vai fazer também a parte do cartão de crédito aqui, né? Ele vai fazer manual ou ele vai importar o DOC também já dentro do formato certinho do TXT. Normalmente eles importam, né? Que é mais prático. O 56. Conter o programa para as empresas exploradoras de leasing, né? Processarem as declarações simplificadas. Daí aqui nessa questão dos simplificadas, se as empresas de leasing fazem por uma declaração por categoria, por base de cálculo, a gente consegue enquadrar elas de maneira diferenciada, né? Só para ela declarar o totalizador de serviço daquele período. Então vai de acordo também com o que vocês utilizam no município. Ou deixamos aberta a opção de eles importarem. Então é bem configurável de acordo com a legislação também. O 57
conter o programa para que as empresas exploradoras de atividade e plano de saúde processem as declarações simplificadas. É a mesma situação, a gente pode criar determinadas categorias e nessas categorias enquadrar esses cadastros econômicos, para eles conseguirem declarar de maneira diferenciada. Então, de acordo com o cadastro econômico, a gente pode criar todas as categorias certinhas, né? E o item 58 é conter o programa para empresas exploradoras de atividades de administradoras de cartão de crédito e débito, para que elas possam fazer as declarações simplificadas, que é a mesma situação das categorias, né? Ou ela vai importar o DOC dela, do IS das notas, ou a gente pode enquadrar criar uma categoria específica para ela. E aí ela vai fazer a declaração específica naquele tipo de categoria. Então também vai de acordo com o que é utilizado, né? Fechou o módulo da escrituração fiscal. Tá, você é responsável pela continuação dos demais módulos? Dos demais módulos que eu tenho aqui é a fiscalização fazendária, Simples Nacional e a parte de ISS e bancos. Tá, então 519. O 22, o 19 e o 20. Também são módulos aqui da parte fiscal. Teria condição de ser apresentado no período da tarde? Sim, conforme for melhor para vocês. Vocês teriam condições de iniciar à tarde? Até 12h30. Querem continuar direto? Querem parar para almoço? Como é que fica melhor para todos? Acho que tem amanhã Mas também. prepara para o almoço, deixa pra cá. Isso, É? Não pode seguir um pouco depois, é que eu fico até 12h30 hoje, então não posso ficar até muito mais. Eu não sei se amanhã é outros módulos daí. Aí a priori, se a gente tem. Porque hoje eu teria a tarde disponível. Amanhã eu teria somente amanhã. Mas se os guris têm a tarde disponível, dá para continuar com eles. Tá? Então vocês querem parar para uma pausa para o almoço? E retornar um e-mail, pode ser? Uma hora pode ser? Pode ser. Que aí já que. Isso, eu consigo pegar mais ainda. Conseguimos retornar uma? Sim? Mas eu vou aí depois já ver quais módulos aí, o simples nacional. Eu já vou ver agora. Aí a gente depois ver os antecipou o módulo que ele tem. módulos ali. Isso. Vou pegar agora, já. Aí essa Ela vai apresentar três três. ali para. Tem três que ela. Ela são três que são com Estava ela. vendo que o ISS Bancos é bem tranquilo, é bem rapidinho. Daí Tá. tem que ver os outros módulos só para ver. É, Eu olho agora depois. O módulo os dois mais longos era nota e escrita. E agora tem o da fiscalização, que é um pouquinho mais longo. Mas é bem tranquilo também para fazer. Perfeito. Está bem didático, está bem rápido aqui a demonstração. Então paramos e retornamos uma hora, tá? Perfeito? Obrigada. Bom almoço a todos. Pode encerrar.